Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um Texto com Contexto, que é um quadro da nossa MP que tem o objetivo de explicarmos alguns textos da Bíblia que a gente repete há bastante tempo por cultura, força do hábito, mas que às vezes não significam o que a gente acha que eles significam. Meu nome é Eduardo Romão, eu sou membro dessa MP e presidente da Federação de MPs daqui de Volta Redonda. E o texto que a gente vai falar hoje está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no versículo 22. Esse é um texto bastante conhecido e ele diz o seguinte: E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Como eu disse, esse é um texto bastante conhecido e provavelmente você já deve ter ouvido falar dele. A questão é, será que esse texto está dizendo que absolutamente qualquer coisa que a gente pedir em oração, se a gente acreditar, Deus ele vai conceder? Será que é isso mesmo que o texto quer dizer? Vamos observar um pouco. Se a gente analisar os versículos anteriores, a gente observa alguns episódios interessantes sobre a vida de Jesus. Primeiro, a entrada triunfal dele em Jerusalém em cima do jumentinho, no cumprimento da profecia. E quando ele entra na cidade, ele vai para o templo e ele encontra ali alguns cambistas, pessoas que estavam fazendo vendas ali no templo e estavam transformando ali a casa de oração em um lugar de bagunça. Jesus, então, irado com aquela situação, como a gente sabe, ele adverte aquelas pessoas, exorta aquelas pessoas, irado, ele chuta as barracas e por aí vai. E logo em seguida, ele andando com seus discípulos, eles encontram uma figueira cheia de folhas. E esse é um texto também bastante conhecido, onde Jesus ele amaldiçoa essa figueira. E por que Jesus ele faz isso? Porque no período onde eles estão, as figueiras elas deveriam já ter dado frutos. Porque comumente, ali naquela época, as figueiras elas dão frutos antes de aparecerem a folhagem. Então, nesse período da figueira dar fruto, na verdade ela estava cheia de folhas, Jesus então amaldiçoa essa figueira até que ela seca e morre. Os discípulos então ficaram maravilhados com a velocidade daquela figueira, morreu e secou. Então questionaram de certa forma Jesus do porquê fazer isso, e tudo mais. Até que então Jesus fala a respeito da oração, conforme a gente leu. Então, se a gente observar, o centro desse texto não é a parte onde Jesus fala que tudo quanto pedires oração, crendo, recebereis. Mas, na verdade, o centro do texto é o amaldiçoamento da figueira. Jesus estava querendo mostrar aí nesse texto que muitas pessoas elas vivem de aparência diante do reino de Deus. Daquelas pessoas que aparentam ser excelentes cristãos, aparentam ser pessoas de bem, espirituosas e por aí vai. Mas se a gente analisar por dentro, a gente vai ver pessoas cheias de folhas. São pessoas que aparentam ser boas pessoas, mas que no fundo não são. Então, esse é, na verdade, o centro do texto. Então, quando os discípulos falam com Jesus a respeito desse amaldiçoamento da figueira, e Jesus fala da oração, ele, na verdade, ele não está querendo dizer que eles podiam pedir absolutamente qualquer coisa para Deus, e se eles tivessem fé, Deus os concederia. Na verdade, Jesus estava falando com os discípulos que eles deveriam ter fé em Deus, crendo nele, na sua dependência, de que Deus ele é soberano para poder fazer absolutamente tudo o que ele quiser. Então, na verdade, está falando mais sobre esse desenvolvimento dessa confiança com Deus, dessa dependência de Deus, dessa soberania de Deus, do que de fato que a gente pode pedir absolutamente qualquer coisa que a gente quiser, que Deus vai fazer. Se fosse o caso, imagine se Deus concedesse todos os pedidos que qualquer pessoa fizesse. Provavelmente o mundo ele seria bem mais caótico do que ele já é. Isso se de fato ainda existisse mundo. E imagine também se Deus ele concedesse todos os pedidos negativos que a gente poderia fazer. Por exemplo, a morte de alguém, ou que alguém quebrasse a perna, ou que alguém se desse mal, que acontecesse alguma coisa de ruim com uma pessoa. Já pensou se Deus atendesse todos esses pedidos? Então não significa que se você orar pela cura do seu familiar, e está em situação complicada, que Deus vai curar. Não quer dizer que se você pedir uma casa, Deus vai te dar amanhã. Não quer dizer que se você pedir um direcionamento de Deus para alguma coisa, Ele necessariamente vai te dar. A gente começa a observar que não é bem isso que a gente está imaginando. Não é que a gente pode pedir qualquer coisa para Deus, e se a gente tiver fé que vai acontecer, isso vai acontecer. Na verdade, fala justamente sobre essa soberania de Deus. E a gente pode observar um acontecimento parecido lá também no livro de Mateus, no capítulo 17, no versículo 20, que também é um texto bastante conhecido, onde Jesus fala que se os discípulos tivessem uma fé do tamanho de um grande mostarda, eles poderiam dizer para o monte deslocar, esse monte também deslocaria. A questão é, será que se a gente tiver esse pouquinho de fé, a gente também vai poder realizar qualquer coisa? E esse qualquer coisa, por exemplo, inclui voar, por exemplo, sair fogo das mãos, raio laser dos olhos,
será que ele está querendo dizer que absolutamente qualquer coisa poderia ser realizada? Não. Porque se a gente também observar esse texto, Jesus ele também está falando sobre essa dependência, sobre essa confiança em Deus e dessa soberania que ele tem para poder realizar qualquer coisa. E aqui nesse contexto, Jesus está falando justamente de que essa soberania de Deus proveria o alimento de cada dia, proveria as vestes, resolveria as preocupações do dia de amanhã, e que esses discípulos também não deveriam se preocupar com essas coisas, assim como não deveriam preocupar com esses milagres fantásticos, mas crendo que Deus ele poderia realizar qualquer coisa, capacitar e abençoar em suas missões, era isso que Deus faria, porque Deus é soberano. Então, na verdade, está falando justamente sobre esse relacionamento com Deus. Então, a gente observa que muitas vezes a gente acaba entendendo errado. A gente destaca esse texto porque a gente quer acreditar que a gente pode pedir qualquer coisa, né? E de fato a gente pode, mas não quer dizer que Deus ele vai realizar qualquer coisa que a gente pedir. Na verdade, Deus ele faz essa observação para que a gente tenha fé nele, para crendo que ele há de fazer tudo quanto necessário para a nossa sobrevivência, para o nosso crescimento espiritual e também para executarmos as nossas missões aqui enquanto seres humanos na Terra. Então, eu espero que esse texto tenha ficado bem claro. Eu agradeço a oportunidade e peço que Deus